Ótimo dia! Sejam todos muito bem-vindos a este novo encontro do Aplicando Teoria em Ação. Meu nome é Noel Monturil, estou falando aqui diretamente de Goiânia, Goiás. E deixa eu contar um pouquinho para vocês de como funciona esse nosso grupo. O grupo Aplicando Teoria em Ação surgiu através de um bate-papo com um amigo, onde a gente identificou a necessidade da gente estar reunindo pessoas que pensam da mesma forma, né? Que gostam de desenvolvimento pessoal, que gostam de empreendedorismo, que gostam de se melhorar como seres humanos, que gostam principalmente de não ficar na teoria. A gente gosta muito de estudar, mas principalmente a gente gosta de colocar em ação aquilo que a gente aprende. Então, esse grupo de pessoas, a gente começou a se reunir e toda segunda, quarta e sexta, das 6 às 7 da manhã, a gente faz um estudo de resumos de livros que estão ligados a desenvolvimento pessoal, relacionado a este ramo. Deixa eu só cortar aqui nos microfones aqui que estão abertos, só um minutinho. Ok. Continuam me ouvindo aí, para eu saber se eu não cortei meu microfone? Ok. Então, a gente se reúne toda segunda, quarta e sexta nesse bate-papo, onde a gente sempre debate o tema de um desses livros, a gente debate o resumo do tema, porque dessa forma a gente consegue otimizar o aprendizado, a gente consegue, às vezes, falar de 3 livros numa única semana, um resumo, e aqui a gente tem os insights, onde cada um contribui com a sua visão, com a sua ideia, com a sua prática, e a gente consegue, então, colocar isso em prática de uma forma otimizada. E aqueles assuntos onde a gente aprofunda mais, que são temas que as pessoas demonstram ter mais interesse, a gente dá mais uma aprofundada e a gente sugere as leituras dos livros, né, com mais detalhes, e o estudo e aplicação desses livros. E no dia de hoje, nós estamos continuando, nós começamos no capítulo anterior, na etapa anterior, nós começamos a debater aqui um livro muito interessante, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Realmente foi muito legal o bate-papo, né, da última segunda-feira, e foi tão legal e tanta gente para contribuir com tanta coisa que a gente resolveu estender um pouquinho mais. E hoje a gente está com uma participação muito especial aqui nesse tema de inteligência emocional, né, que fala daqueles 5 pilares do autoconhecimento, autocontrole, empatia, motivação, muito foco na automotivação, né, e as habilidades sociais. Então, para a gente continuar o desenvolvimento dessa ideia, hoje a gente está aqui com uma convidada especial. Ela é Master Coach, analista comportamental. Então, não vou mais tomar o tempo dela. Queremos ouvir tudo que ela tem para dizer para a gente. E, ao final do que ela passar aqui para a gente, cada um, se quiserem escrever nossas perguntas já aí no chat, pode ir colocando as perguntas no chat para ela responder no final do bate-papo. E alguém que também não conseguiu contribuir na última edição, vai ter um tempinho aí para colocar a sua opinião e a sua visão desse tema tão interessante. Então, sem mais delongas, me ajudem aí a recebê-la com uma grande salva de palmas virtuais. Ela, Cristiane Monturil, a palavra é toda sua. Ótimo dia, gente. Eu acho bonitinho demais esse negocinho assim de bater a palminha. Ótimo dia para todo mundo. A ideia aqui hoje é a gente continuar o nosso bate-papo de segunda-feira, que foi gostoso, né? Eu sou uma apaixonada por esse assunto. Quem não me conhece, eu sou Cristiane Monturil. Eu sou irmã do Bill, do Noel Monturil. Sou mãe da Larissa, do Guilherme, do Chuvisco. Tenho 45 anos. E sou uma pessoa completamente apaixonada por esse tema. Meu primeiro contato com inteligência emocional foi há 18 anos, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso. Comecei a me envolver com isso em treinamento de inteligência emocional. Me impactei muito pelos resultados que eu tive no treinamento e me interessei em começar a estudar sobre isso, a ler sobre isso, aprofundar e fazer cada vez mais cursos, né? Então, já fiz vários cursos nessa área. Como aluna, né, participando, voltando até mesmo a treinamento. E há mais ou menos 6 anos decidi fazer disso uma profissão. Então, tem 6 anos que eu trabalho ajudando as pessoas a desenvolver a inteligência emocional, estudo muito neurociência, inteligência emocional, sou analista comportamental, e isso passou a fazer parte do meu dia a dia, né? E semana passada a gente começou a falar de um livro, que é esse livro da inteligência emocional do Daniel Goleman,
Esse livro, ele é, para nós que gostamos de estudar esse assunto, ele é a base. Ele é o livro que a gente para, olha, observa e começa a estudar, porque ele foi o cara que catalogou algumas informações a respeito disso. Isso foi em cima das informações dele que começaram vários outros estudos, aprofundamentos. Eu até mostrei lá no nosso grupo um outro livro dele também, que fala a respeito da inteligência emocional para as crianças. Teve até uma pessoa aqui no grupo, acho que foi Ivone, né, que estava perguntando a respeito disso, e vale a pena demais a gente aprofundar. A inteligência emocional, ela, como base, ela serve para todas as áreas da nossa vida. Por que eu sou tão apaixonada assim e por que eu não cansa, né? Não para de estudar? É igual Sócrates fala, só sei que nada sei. Quanto mais eu leio, quanto mais treinamento eu faço, quanto mais eu me aprofundo, mais eu percebo que é importante a gente se aprofundar mais ainda. A gente nunca está pronto, né? A gente sempre tem alguma área da nossa vida que a gente pode mergulhar mais nisso. E eu lembro que tem mais ou menos uns 2 anos, 1 ano, 2 talvez, uma aluna me perguntou assim, não, acho que foi numa palestra, uma pessoa me perguntou assim, Shane, mas eu não aguento mais ouvir falar de inteligência emocional, eu recebo e-mail todo dia, um bando de coach me mandando isso, é um monte de gente. Ah, para, gente, isso tá na modinha. Inteligência emocional é modinha? Aí eu falei, olha, deixa eu te falar, não é. Talvez agora, até porque a gente, de uns tempos para cá, vem procurando se destacar mais, e na nossa era a comunicação se tornou muito fácil, é fácil você ter acesso à comunicação, diferente de anos atrás, onde a gente tinha que pagar muito dinheiro para fazer um curso, ou tinha que recorrer às bibliotecas públicas. Como eu disse para vocês aqui, eu tenho 45 anos, e na época que eu era adolescente, estava na escola, e se eu queria estudar um pouco mais ou me aprofundar, ou eu tinha que recorrer às enciclopédias dentro de casa, a gente tinha aquela Delta Larousse, né, Bill, em casa, ou a gente tinha que recorrer a ela, ou Barça também, né, ou a gente tinha que ir para a biblioteca. Então, era cansativo, dava trabalho, ter acesso à informação não era uma coisa tão fácil. Já na nossa era agora, nesse momento, qualquer lugar que você está, você pega seu aparelhinho ali, qualquer hora, qualquer dia, você tem acesso à informação. Então, para que a gente possa se diferenciar cada vez mais, você precisa investir em outros tipos de conhecimento. E a inteligência emocional vem dar para a gente esse comportamento diferente que as pessoas tanto buscam. Porque o acesso à informação já é fácil demais. Você tem informação o tempo inteiro, você dormiu, acordou, você tem um monte de informação. Gente, eu li um livro interessante também, que fala sobre personal branding. Eu lembro que o autor, uma hora, falou assim, a informação do jornal do domingo era... não lembro agora aqui não, daqui a pouco eu vou lembrar e falar. Mas a quantidade de informação é hoje muito absurda. Então, a gente precisa ser um pouco mais seletivo. E o que nos faz ajudar a selecionar a quantidade de informação que vem é a nossa inteligência emocional. O que nos faz colocar em prática é a inteligência emocional. E aí o Daniel Goleman vem falando sobre isso no livro o tempo todo, da importância de como você utilizar, de como você desenvolver. Os estudos são recentes. O primeiro livro, esse termo inteligência emocional, ele foi publicado pela primeira vez a partir de 1990, se eu não me engano. Olha o tanto que isso é recente. Mas este assunto inteligência emocional, ele vem desde Sócrates, desde Platão. Desde aquela época, eles se questionavam quem nós somos. Acho que é Platão que fala assim... Irar que fala sobre a ira, fala sobre o controle. O difícil é a gente reagir certo, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa. Então, esses tipos de questionamento, eles não surgiram agora. Inteligência emocional não é uma modinha que foi lançada há poucos anos e que está todo mundo falando sobre isso. Não, as pessoas falavam sobre isso desde que o mundo é mundo, mas de uma outra forma, não com este termo, inteligência emocional. Este termo é recente, mas o assunto é milenar, né? Ele vem há muito tempo.
E o que é legal, o Magno me pediu para falar um pouquinho dessa diferença no nosso encontro da segunda-feira, é que o QI, como a gente falou, as pessoas conseguem medir. Eu consigo fazer uma prova e estar lá, responder as questões e ter um QI X. E aí eu falo, ó, a minha inteligência pode ser medida, o meu conhecimento pode ser medido por essas provas aqui e tal, e tá tudo certo. Eu consigo ter um resultado e até comparar com outra pessoa. Meu QI é tanto e o seu, é tanto e o meu, você consegue, ok? Mas e a emoção? Como é que você mede a emoção? Como é que eu vou dizer que eu sou mais inteligente emocionalmente que minha vizinha? A emoção, ela está muito na sua percepção. Existem, sim, comportamentos que a gente consegue perceber se a pessoa está ou não evoluída nesse quesito emocional, né? Se você consegue ver pelas reações, aí você pega aqueles 5, né, as 5 bases do autoconhecimento, autocontrole, da empatia, da motivação, automotivação e habilidades sociais. Então, por essas questões, você consegue ter uma noção de como é a inteligência emocional das pessoas, mas você não tem uma prova, uma nota, uma chancela que diz sua inteligência emocional é tanto. E como é que faz, então, Cristiane, para saber? Existem testes, existem algumas ferramentas que conseguem mostrar para você o quanto você lida com as suas habilidades emocionais. Se vocês quiserem, viu, eu posso colocar lá no grupo para vocês um testezinho desse, aí vocês imprimem para fazer. Vocês querem um testezinho? Ele é simples, tá, gente? É super simples. E o que é? Você vai imprimir e você vai respondendo para você ter mais noção do que você, como você está lidando. Porque é como se o nosso cérebro, vou falar explicar dessa forma de novo explicando que isso é uma forma bem simplista, bem simplória, apenas para ficar mais didático. É como se todos nós tivéssemos o nosso cérebro dividido em 2 áreas. O nosso lado esquerdo, ele é racional, ele é o lado cognitivo, ele é aquele lado onde a gente vai atrás de busca de conhecimento, é o nosso lado mais metódico, é o lado que gosta de racionalizar, de fazer planilhas. Então, cientistas, pesquisadores, eles desenvolvem muito este lado de raciocínio, da lógica, ok? Quando você vê aí na internet, você vê até um cérebro representado, dividido de um lado e do outro, aí você vê o lado esquerdo, um lado cinza, um lado preto e branco. Por quê? Porque são as pessoas mais preto no branco mesmo. Tá certo, tá errado. Não tem meio termo, né? Então, quanto mais você intensifica esse lado, mais você fica bem pragmático mesmo. O lado direito do cérebro, no desenhozinho, ele é representado por um negócio bem colorido, sabe? Saindo até flores e purpurinas do lado direito, que é o lado emocional. É o lado das emoções, é o lado da paixão, é o lado das pessoas que gostam de sonhar, de realizar, da alegria, da dança, da música, da arte. Essas pessoas que desenvolvem mais, tendem a desenvolver mais esse lado, elas desenvolvem mais essas habilidades. A nossa inteligência emocional, ela está mais voltada a esse lado colorido, esse lado, né, encantador das emoções. E aí as pessoas às vezes falam assim, Cristiane, mas eu sou muito cartesiano, né, certo e errado e tal, eu não estou muito ligado para as emoções. E eu preciso. Gente, não existe obrigação para isso, ok? Mas é importante trazer um equilíbrio entre o conhecimento, entre o raciocínio, entre a lógica e entre a sua emoção. Quanto mais equilibrada essa balança tiver, melhor. O estudo nunca vai deixar de ser importante. Nunca. Até porque quando você estuda, quando você tem conhecimento, você se torna muito mais autoconfiante. Ok? Então, você vai fazer, por exemplo, uma apresentação. Para você fazer bem uma apresentação, para você expor bem as suas ideias, para você explicar bem as coisas, você precisa ter inteligência emocional. É bom que, não é precisa que, é bom que você tenha uma inteligência emocional bem desenvolvida, para você conseguir fluir, para você conseguir falar, para você conseguir se comunicar. Mas se você também não tiver conhecimento, não vai adiantar tanta coisa assim, você não vai conseguir acrescentar. Então, é uma busca, eu acredito, incessante que nós vamos ter até o nosso último dia, se a gente quer mudar, se a gente quer passar para o próximo nível, de investir nas 2 coisas. A gente nunca está pronto.
A gente nunca está pronto. A gente sempre vai perceber alguns entraves na nossa vida. E aí, nesse momento que a vida trava um pouquinho, o que eu quero sugerir é pare e analisa o que mais que você precisa aprender, aonde você está precisando investir mais nesse momento. Existem momentos que você talvez seja motivada a investir mais em conhecimento técnico, outros momentos que seja na sua inteligência emocional. Mas é importante vir buscando sempre esse equilíbrio em ambas as partes, porque se a gente não traz esse equilíbrio, a vida dá uma bagunçada. A gente não consegue ter bons resultados, né? E como vocês podem imaginar, quando a gente tende só para um lado, a gente acaba deixando o outro lado deficitário, né? Eu trouxe um filminho, ele é um filminho rapidinho, é só para explicar isso de maneira divertida, como é que funciona quando a gente... Você compartilhou aí, Bill? Como é que funciona quando a gente tende a trabalhar só um lado do nosso cérebro, tá? Ok, você está como anfitriã agora, tenta compartilhar. Tá, deixa eu só abrir aqui, Bill, que eu acho que eu nem... Ok. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo sim, Cris. John? Sorry I'm late. Hi, you must be Scarlet. Yeah, it's nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here, take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, because I already ordered our food. Oh, great. I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? It looks like you don't have that. You've done some modeling, done a fancy times. Accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. You're born cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin? Oh, no, cheese makes me gassy. Oh, give it to you. Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Dinner is served. Oh my god, are you okay? Hey, my son's playing.
time for some real dancing. Olay, jazz hands. What do you say? Time for some dessert? What's wrong with you? All the same. Oh, wait, Scarlett! What do you want? Scarlett, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me. I don't know. We could go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? So, about that second date. Forget dating. Let's start a family. Muito legalzinho, né, gente? Eu gosto desse filminho porque ele mostra o desequilíbrio, né? Quem nunca, gente, passou por um negócio desse? Então, é legal a gente parar para pensar nisso, né? Nos extremos dos nossos comportamentos, do que a gente faz, e entender que o outro também passa por isso. Não somos só nós, né? Inteligência emocional fala da habilidade social, então a gente tem entendimento que em alguns momentos é importante que a gente tenha um pouco mais de tolerância com a outra pessoa, enfim. Isso é bem legal. E no nosso encontro passado também, a Jaque deu um exemplo, acho que foi a Jaque, não foi a Jaque, que falou a respeito das crianças, do trabalho do semáforo. dos americanos, né? Isso, do semáforo. Esse trabalho é encantador. O que o Daniel vai falando para a gente ao longo do livro? Que quanto mais cedo a gente consegue aprender a desenvolver as nossas habilidades emocionais, melhor para nós, para as pessoas que convivem com a gente. Então, lá nos Estados Unidos e, na verdade, no mundo inteiro, mas né, ele está trazendo o exemplo dessa escola, o que eles fizeram? Pegaram crianças muito pequenas, entregaram um cubo para essas crianças começaram a ter contato com sentimentos. E como eles eram muito novos, o que eles faziam era, tinha um cubozinho que tinha de um lado triste e do outro lado empolgado. Excitado, empolgado. E aí a criança, eles faziam uma rodinha e ia passar no cubo. Aí a criança pegava esse cubo, olhava, aí triste, aí ele pensava, conectava com algum momento que ele se sentiu triste, e essa criancinha pequenininha já começava a falar sobre sentimentos, e aí ela dizia um momento que ela tinha ficado triste, o que tinha acontecido, um momento que ela tinha ficado empolgada, e ia passando o cubinho para todas as crianças, ok? Ia fazendo esse trabalho. Depois, essas crianças cresciam um pouco mais. Então, quando elas estavam lá para a quarta, quinta série, mais ou menos, eles faziam o trabalho de ensinar o sinal de trânsito, que é lá verde, amarelo e vermelho. Então, o que eles falavam para essa criança? Era assim, ó, se você tiver com raiva, vai acender o sinalzinho vermelho para você. É como se acendesse um sinalzinho vermelho. Acendeu o sinalzinho vermelho, então você para. Não tenha reação, para. Depois que parou, parei, aí ok, aí você vai descer, sinalzinho amarelo. O que você vai fazer no amarelo? Você vai parar para refletir. Refletiu, pensou, decidiu, encontrou as possibilidades, pensou nas consequências, tudo isso no amarelinho. Pensou? Ok, encontrou a melhor possibilidade? Encontrei. Sinal verde, vai fazer. Então, por exemplo, imagina uma criança lá na sua quarta, quinta série, que é comum nessa idade, a criança está lá com um brinquedo, vem outra e toma o brinquedo dela. Não é, gente? Vai lá, a criancinha tomou o brinquedinho dela. Ela ficou pé da vida, a vontade que deu foi lá, me dá meu brinquedo, dá um cascudo e pegar de volta.
Só que esta criança trabalhada na inteligência emocional, que tem o sinalzinho lá dentro dela já instalado, essa noção, esse princípio, ela olha para aquilo e fala, opa, primeira reação é tomar de volta, opa, peraí. Aí ela senta e pensa, se eu for lá tomar de volta, aquela criança é mais forte que eu posso levar uma surra. Então, eu vou? Não vou, não. Mas se eu também não for, ela vai ficar todo dia pegando meu brinquedo. Isso não está certo, isso está errado. E ela começa a conversar com ela mesma, pensando nas possibilidades, no que pode fazer. Bom, eu não quero que isso aconteça de novo. Como que eu vou resolver isso? Ah, sei lá, eu posso lá tomar força, mas ela é mais forte que eu, posso levar uma surra. Eu posso pedir ajuda para a professora, talvez ela não goste também, mas a professora é adulta. Eu posso lá pedir por favor, e ela começa a pensar nas possibilidades. Depois de pensar nas possibilidades e nas consequências, ela toma uma decisão. Pode ser que essa criança, naquele dia, que ela pode mudar também, pense assim, eu vou pedir ajuda para a professora. Aí ela vai até a professora. Aí ela pensa assim, vou pedir ajuda para a professora. Será que é a melhor solução? Eu acho que é. Sinal verde. Aí ela levanta, vai para a professora e ela vai fazer aquilo que ela pensou. Ok? O que é isso, gente? É ensinar para as nossas crianças, desde pequenininha, a ter esse tipo de comportamento. Imagina se a gente... Olha para a sua vida agora. Você já pensou se você pequenininho, tivesse aprendido esse tipo de coisa? Quanta cabeçada a menos você teria dado na sua vida? Se desde cedinho tivesse alguém dentro de casa te estimulando a fazer esse tipo de coisa? E é isso que essa escola fez. E aí a curiosidade é que uma vez eu dando aula sobre isso já tem 3, 4 anos, uma das alunas da turma, era uma turma grande, pediu licença para falar e ela me disse, olha, eu sou professora da rede estadual aqui de Goiânia e na escola X nós já fazemos esse experimento lá. Nós estamos fazendo o resultado. Gente, eu fiquei tão encantada em perceber que foi mais ou menos o que aconteceu com a Ivone aqui. Achou o assunto interessante, gostou do assunto e quis implementar isso no seu dia a dia. Olha que poderoso. Então, a gente pode fazer isso dentro da nossa casa, a gente deve fazer isso dentro da nossa casa, os professores podem fazer. E, Ivone, para você não está aqui, mas eu vou dizer, você perguntou a página 290, até marquei aqui para você. 290, 291, vai falar mais sobre isso, mas eu sugiro que você leia o Inteligência Emocional aplicado às crianças, que vai dar muito mais certo, tá? E aí, outros aspectos, tá, gente? 6h30, tem mais uns minutinhos. Outro aspecto bem legal para a gente falar, que é uma busca de nós profissionais, é assim, ó, Xan, eu quero me desenvolver muito profissionalmente, eu quero ganhar... Estou te ouvindo. Você está aí? Estou ouvindo tudo. Ai, que ótimo, que bom que você está aqui. Então, tá bom. Ela não ia perder essa aula. Não, porque a gente acorda para ir trabalhar, estou ouvindo, mas estou aqui na cozinha fazendo almoço e café. Ai, que bom, que ótimo, que bom que você está aí. Então, uma outra coisa que a gente busca muito quando a gente fala sobre inteligência emocional e que nos ajuda a ganhar mais dinheiro, a crescer profissionalmente, a melhorar casamento, a qualquer outra coisa, é desenvolver as suas habilidades na área de relacionamentos. E tem gente que fala assim, Cristiane, mas eu percebi que eu sou muito racional. Como é que eu faço para desenvolver esse meu lado mais emocional? Né? Então, no nosso encontro passado, a Jaque e o Magno falaram sobre isso. Atividade, você pode fazer atividade física, alimentação, meditação e tal. Mas uma coisa que eu quero também dizer é que eu percebo que lidar com... Isso está na teoria, tá, gente? Está no estudo. Né? Então, lidar com artes, aprender a tocar um instrumento, a cantar, dançar, teatro, filmes, são coisas que nos estimulam, nos incentivam a desenvolver esse lado mais emocional. Quem já fez treinamento aqui, acho que o Bill já fez meu treinamento, né, Bill? Eu sempre passo, eu gosto de fazer meus treinamentos, gente, de inteligência emocional. Existe a técnica muito legal de fazer imersão final de semana, ele é muito bom, tem suas vantagens, mas eu gosto de fazer encontros semanais, uma vez por semana. E entre uma semana e outra, eu passo para todos os meus alunos um livro e um filme, pelo menos um livro e um filme, relacionados ao assunto, à temática daquela aula.
Por quê? Porque por mais que eu converse 1 hora, 2, 3, como às vezes é a minha aula, eu não vou conseguir esgotar o assunto. Então, eu trago livros, porque se aquele assunto te interessa, é importante você ir atrás de conhecimento e aprofundar nele. Você vai estar trabalhando no seu lado esquerdo. E se você realmente achou legal e é uma área importante para você desenvolver, é importante que você entre em ação e coloque aquilo em prática. E o que te faz entrar em ação e colocar em prática são as suas emoções. Então, vem o filminho. Então, procure para aqueles assuntos que você gosta, aqueles assuntos que você talvez nem goste, mas você entende que é importante que você desenvolva na sua vida agora, procura fazer isso. Mais conhecimento e mais emoção sobre aquele assunto. Busque filmes que te inspiram, que vão te motivar a olhar para aquilo e falar, uau, é isso. E a partir de agora, toda vez que você for assistir um filme, seja ele qual for, ou ler um livro, não leia só para dizer, li, cumpri tabela, li meu livro. Faça isso não. Leia o livro e faça a seguinte pergunta para você. O que eu posso trazer de aprendizado para a minha vida deste livro? O que eu posso trazer de aprendizado para a minha vida deste filme? Desse filminho que eu passei para vocês agora aqui, tão curtinho, mas o que você pode trazer de aprendizado para você, para a sua vida? Você vai ver como você vai conseguir ter informações muito mais ricas sobre você e sobre o que você pode fazer para melhorar. E voltando à minha linha de raciocínio anterior, que eu me perdi aqui, eu me empolgo, viu, gente? Perdão, eu me empolgo, esse assunto eu me empolgo mesmo. A inteligência emocional, ela nos ajuda em alguns aspectos bem importantes. Então, como vocês sabem, eu lido muito com produtividade, e algumas pessoas têm muita dificuldade em trabalhar produtividade, em trabalhar agenda, em trabalhar o foco. Eu quero te dizer que o seu foco está diretamente ligado à sua inteligência emocional. Diretamente. Quanto mais você tiver desenvolvido as suas habilidades de inteligência emocional, mais foco você vai conseguir ter. Alguém aqui conhece o experimento do marshmallow, das criancinhas? Do marshmallow? A Lúcia conhece. A Polly também. Legal, vou contar para vocês essa experiência. A Angélica também. Essa experiência é bem interessante. O que os cientistas fizeram? Eles pegaram criancinha, gente de ação, criança americana é apaixonada por marshmallow, né? E aí eles pegaram as criancinhas, botaram as criancinhas na mesa e o marshmallow na cara dessas criancinhas. E aí eles diziam para essas crianças assim, olha só, eu vou deixar aqui esse marshmallow, eu vou sair da sala e quando eu voltar, se esse marshmallow estiver aqui, você vai ganhar outro marshmallow. Então, ao invés de um, você vai ter 2 marshmallows. Olha que bacana. E aí, eles ficavam filmando essas crianças para saber quais seriam os comportamentos que essas crianças iriam ter. Gente, extraordinário. Posso passar para vocês? Eu acho que dá tempo. O filminho tem 3 minutinhos, posso? Ele é bem legal, acho que vocês vão curtir também. Peraí. Deixa eu colocar ele aqui primeiro na tela. Ele não está com legenda, tá, gente? Mas a ideia é essa que eu passei para vocês. Sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All Eles right. não podiam sair da cadeira, eles tinham que ficar sentadinhos na cadeira aí. I'm gonna go do something, then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Muito bom, né, gente? Muito bom. E aí, esse experimento, eu amo essa parte da pesquisa, porque esse experimento continua. Essas crianças aí têm na faixa de 4 anos, e esse experimento continua. Na adolescência, os cientistas buscam essas mesmas crianças. E aí vamos saber como é que está o desempenho dessas crianças agora, né, na adolescência. Como é que eles se comportam? Como é que está isso? E aí, o que eles perceberam? As crianças que conseguiram controlar e esperar para comer depois, elas eram crianças que tinham um melhor comportamento, um melhor desempenho na escola, elas conseguiam ter melhores relacionamentos entre os colegas, e aquelas que, quando crianças não conseguiram, elas eram crianças que tinham um comportamento mais intempestivo, mais, deixa para lá, as notas não eram tão boas assim, elas oscilavam em relação às emoções. Elas tinham menos foco. Passado mais alguns anos, essas crianças já passaram para a fase de jovens, já tinham concluído ou estavam em idade de concluir a faculdade, e eles foram novamente pesquisar essas crianças, agora jovens. O que eles perceberam? Que enquanto jovens adultos, aqueles que lá desde pequenos tinham mais foco, que na adolescência tinham um melhor comportamento, eram adultos que estavam com uma vida mais equilibrada. A maioria já tinha se formado, tinha uma profissão, tinha uma certa estabilidade, alguns muito bem financeiramente e tal. E as crianças que lá atrás não conseguiram se controlar, elas tinham outro tipo de desempenho. Algumas sequer tinham se formado, a outra já tinham casado, divorciado e tinham conflitos com familiares e amigos e etc. Olha que interessante. Percebe como o foco está ligado à sua inteligência emocional, à sua capacidade de realmente dizer não para algumas coisas, né? Eu gosto muito daquela definição do Steve Jobs, foco é dizer não, né? Então, foco é dizer não para várias outras boas ideias. É uma excelente ideia, cair de boca naquele marshmallow e comer logo, igual aquela menininha, né? A mulher nem terminou de falar, ela já estava lá comendo feliz da vida, uma delícia. Aqui eu vou comer. Mas ela perdeu a oportunidade de ganhar o dobro depois. E o foco fala muito sobre isso. Então, se hoje você está com um desafio em relação a ter foco, desafio em relação a fazer uma programação, uma agenda, cumprir isso, a dica que eu quero te dar é dar uma olhadinha para esses aspectos da sua inteligência emocional, perceba qual área da sua vida é importante que você agora pare, analise, melhore, estude, né? É sempre importante a gente se manter pesquisando sobre isso. Eu vejo, ao longo desses anos, teve uma fase que vinham muitas pessoas para mim com dificuldade no casamento, para trabalhar essa área de relacionamento com filhos também, né? Muitas pessoas vinham para mim. E aí a primeira pergunta que eu perguntava para as pessoas era assim, quantos livros você já leu sobre esse assunto? Que a pessoa dizia assim para mim, nossa, Cristiane, tem anos, eu já fiz de tudo por isso.
Ah, entendi. Quantos livros você já leu sobre casamento? Quantos filmes? Quantos cursos você fez sobre casamento antes de você chegar aqui na minha frente? Quanto você já investiu de fato? Em tempo e em dinheiro também. O quanto você está botando a mão no seu bolso e investindo em você, investindo no seu casamento, investindo no relacionamento com seus filhos? Explica para mim. Aí a pessoa, é que é, aí começam as desculpas, né? Então, é importante, gente, não só, eu acho muito legal esse momento que a gente está aqui, eu estou apaixonada por esse grupo, pelo tanto que eu tenho aprendido aqui. Eu sou apaixonada por vídeos, eu passo o dia inteiro, assim, eu vou malhar, eu escuto, eu vou, sei lá, estou arrumando, fazendo almoço, eu estou escutando coisas, aprendendo, mas se a gente não investe, tem momentos em que a gente precisa enfiar a mão no nosso bolsinho e investir realmente em algo, sabe? Em alguém, em algo, em alguma área específica, de alguém que possa realmente te ajudar a ver o que você não está vendo. É importante ter pessoas que nos façam perguntas que nós não estamos conseguindo fazer para nós mesmos. Não é que você não saiba fazer, é que fazer a pergunta para você é mais desafiador mesmo. Às vezes você não está vendo, você está dentro do problema. Uma visão de fora é totalmente diferente. Então, é importante você ter bons amigos que possam, às vezes, te orientar, te auxiliar, te direcionar. Bom ter um profissional, se você puder investir nisso, que te ajude, que te auxilie. Para quem gosta aqui do envolvimento com a igreja, com um padre, um pastor, sei lá, ou um centro espírita, alguém que, sabe, alguém que possa olhar para você e fazer perguntas, te ajudar a clarear o momento que você está vivendo. Se existe algum desafio na sua vida hoje, eu quero te estimular a olhar para esse desafio e pensar quem eu posso procurar para me ajudar a enxergar um pouco melhor essa situação? Como eu posso tentar diminuir um pouco a emoção daquela situação e olhar com uma cabeça um pouco mais fria, às vezes. Muitas vezes as nossas emoções nos impedem de enxergar as coisas como elas de fato são. E é legal uma pessoa de fora para olhar para a gente, para ver, e dizer, e perguntar, e questionar, para a gente parar de falar sempre a mesma história, repetir sempre a mesma coisa. Alguém que nos faça olhar para aquela situação de um outro ângulo, ressignificar mesmo. Fazer com que aquilo tome uma outra dimensão, talvez muito menor do que você está colocando. E eu faço isso com muita frequência, assim, de buscar a ajuda de alguém que me ajude a enxergar aquilo que eu não estou vendo. Porque por mais que eu fale para vocês aqui, há tantos anos que eu estou fazendo isso, gente, eu me sinto menina nesse assunto. Menina. Eu olho e falo, meu Deus, eu preciso aprender muito ainda. E a gente vai ser assim sempre, a gente vai aprender sempre. Eu aprendo tanto com vocês. A gente vê, eu gosto desse grupo, porque assim, não sei se vocês já notaram isso, a gente pega um livro, a gente lê o livro, todo mundo aqui lê um livro. Aí, alguém vai falar alguma coisa com ele. Vocês já viram que normalmente os tópicos são diferentes? E mesmo que o tópico seja igual, a gente enxerga de maneira diferente. Porque o autor, por mais que ele escreva um livro e ele fale aquele assunto, eu tenho a minha história de vida. Eu, Cristiane, tenho a minha história de vida, eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas vivências, eu tenho as minhas experiências. Então, eu leio aquele livro com uma lente. O Noel é meu irmão, mesmo pai, mesma mãe, mesma comida, mesma casa, mesma escola, mas o Bill tem um mapa de vida diferente do meu. Às vezes, se você pedir para o Noel contar a nossa história, quem eram nossos pais, e Noel conta e eu conto, quando você fala, não, gente, são pessoas diferentes. Esses meninos foram criados por meu pai e minha mamãe, não, tá tudo errado aqui nesse negócio. Porque é maneira diferente de enxergar, de interpretar as coisas. Então, dá uma olhadinha para isso na sua vida. A sugestão hoje era essa, acho que eu me estendi aqui, mas quero abrir para vocês fazerem perguntas. Se eu puder, se eu souber responder, vai ser um prazer ajudar. Deixa eu dar só uma curiosidade para vocês. Vocês viram tanto que emoção é importante? O nosso corpo fala, né? Tem aquele livro, O Corpo Fala. Eu costumo dizer que o nosso corpo grita. Nosso corpo grita. Então, às vezes, num atendimento individual, eu consigo observar mais isso, com mais nitidez, com mais clareza. A pessoa, às vezes, está me falando uma coisa e o corpo dela está me dizendo que não é aquilo. Cristiane, a pessoa está te pagando para mentir para você? Não, não é isso. A pessoa está contando da maneira que ela está entendendo, da maneira que ela está vendo. Mas, no subconsciente dela,
existe uma outra informação lá por trás, existe uma outra coisa lá atrás. E na hora que ela está contando a história da forma consciente, o inconsciente dela movimenta o corpo dela. E aí entra a história das microexpressões. As microexpressões são os sinais que eu, Cristiane, quando estou atendendo, recebo de que aquela pessoa, na verdade, tem uma outra verdade por trás, tem uma outra crença por trás. E é aí onde eu entro com as perguntas poderosas, as PPS, para poder direcionar a pessoa para ela ter lucidez do que ela está fazendo. Porque tem gente que fala assim para mim, Cristiane, eu acredito que eu posso ganhar dinheiro, eu sei que eu posso ganhar dinheiro, e a pessoa vive endividada. Fala para mim, você acha que você merece ganhar? Claro que eu mereço demais, eu posso e tal. Mas me fala, como é que então me fala, quanto que você tem na conta hoje? Quanto que você tem de investimento? Quanto você tem de patrimônio? E a pessoa, não, mas eu não tenho, eu mereço, mas eu não tenho. E aí a gente consegue ver que por trás existem outras coisas, pela microexpressão ou por fatos, tá? E eu estou falando isso porque naquele encontro que a gente estava falando aqui de tecnologia, essa história das emoções e microexpressões, ela toma cada vez mais uma proporção tão grande que hoje o sistema que eu utilizo de atendimento individual, por exemplo, é um sistema onde eu coloco todas as informações, links de estudos e todo o histórico de todo o acompanhamento do cliente. E esse sistema ele está desenvolvendo, era para ter lançado no ano passado, mas com a história da pandemia atrasou um pouco, que é uma possibilidade de você tirar uma foto do cliente, eu tiro foto, né? Toda sessão eu tiro. Por quê, Cristiane? Porque eu vou acompanhando e o cliente consegue olhar para ele e perceber pelas expressões dele faciais o quanto ele está mudando ao longo do processo. Então, isso eu já faço. Mas agora, eles estão desenvolvendo uma tecnologia que na hora que eu bater essa foto, o sistema vai me dizer quais são as emoções que aquele cliente está sentindo naquele momento, que estão expressas na sua face. Olha que fenomenal, gente. Quem assistiu aquele seriado True Lies, é mais ou menos aquela história ali. Às vezes a gente consegue ver a olho nu, às vezes não, são microsegundos, né? Então, por mais que a gente estude, tem expressões que elas vão passar e a gente não vai perceber. E a tecnologia tem trabalhado muito, andado muito nessa direção, trabalhado muito a nosso favor para nos ajudar a enxergar isso. E qual é o objetivo, Cristiane? Ajudar a pessoa a entender aquilo que ela não está entendendo para que ela possa transformar. Como é que você muda uma coisa que você não entende? Como é que você transforma uma coisa que você não tem consciência? Não tem jeito. Então, a ideia é esta aí. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu vi aqui umas mensagens no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dicas de filme, nossa, tem muitas, muitas, muitas. Depende muito do assunto que você está querendo, Gerlana. Depende muito do assunto que você quer. Você pode botar lá no grupo depois, porque aí eu olho com calma uma dica melhor para você do assunto, tá bom? Porque são muitos mesmo. Gente, assim, ó, quando você começa a lidar com inteligência emocional e faz disso uma prática no seu dia a dia, tudo vira informação para você trabalhar em inteligência emocional. Para você ter ideia, um dos filmes mais extraordinários que eu passo para todo mundo assistir, para você entender como é que funciona aqui dentro, é aquele filme das crianças, Divertidamente. Que aquele filme foi feito por um cara que estudou neurociência, aquele filme é neurociência pura, do começo ao fim do filme. Aquilo é ciência transformada num filminho alegrinho. Então, eu passo para todo cliente. Quer entender como é que funciona? E aí eu sugiro para vocês aqui, então, Gerlânia, mesmo que você não me mande ainda, mas a sugestão que eu quero dar, assista esse. Divertidamente. Aquilo não é filme só para criança, não, gente. Aquilo é uma aula de neurociência para a gente aprender como é que funcionam as nossas emoções, como que elas ficam armazenadas, como é que elas lidam ali no dia a dia, a importância de todas as emoções, porque todas são importantes, a raiva é importantíssima, a tristeza também não é só a alegria, então nojo, tudo isso é importante. E esse filme fala sobre isso, ele vai trazer essa consciência para a gente, e aí quem tem filhos, assista com seus filhos, vai implantando na cabecinha dos seus filhos, desde pequenininho, que todos os sentimentos deles são importantes, que homem pode chorar, sim, pode e deve, que homem deve ter contato com as emoções dele, que mulher também pode ter raiva, não tem problema nenhum. A mulher não precisa ser fofinha o tempo inteiro, e o homem não precisa ser fortão o tempo inteiro, não, isso não existe, não existe. E eu falei demais. Que hora... Ô, galerinha! Vamos bater uma salva de palmas para essa mocinha aí.
Essa aí que eu admiro desde esse tamanhozinho assim, ó, quando nasceu. Deixa eu até explicar, né, essa história de Bill, né, cara? Ela me chama de Bill porque ela era miudinha, ela não conseguia falar Noel, ela falava Biel. Então ela tinha que chamar, era Biel para cá, Biel para lá, e aí depois é óbvio que vira um diminutivo, né? Então de Biel virou Bill, e até hoje é Bill aqui, né? Eternamente Bill. Isso aí, e eu chamo ela de baixinha. É isso aí, baixinha. Ela continua sendo minha baixinha sempre. Né? Então, obrigado, Cris. Vou te cobrar, hein? Você vai mandar para a gente o material que você falou aí, da questão do lado direito e do lado esquerdo, para a gente colocar no grupo. Manda para mim, porque eu vou tentar anexar isso também no vídeo do YouTube. Por quê, galera? Tem muita gente que está acompanhando a gente pelo YouTube. Então, é importante que todos nós que já fazemos parte dessa comunidade entrem lá no YouTube, se inscrevam no canal, curtam, deem o seu joinha lá em cada edição do vídeo que vocês postarem e compartilhem com as pessoas que a gente ama. Né? Dessa forma que o nosso canal vai ficar mais conhecido, mais pessoas vão agregar e vão somar com a gente nessa troca que a gente faz toda segunda, quarta e sexta, tá? Então, todo mundo lá, você que está assistindo aqui a gente também no YouTube, se você gostou hoje dessa apresentação, dá o seu joinha aí, seu like, se inscreva aqui no canal para você receber os comunicados sobre os temas que a gente está lançando, receber em primeira mão qual é o tema que a gente está falando naquele dia e compartilha com as pessoas que você ama para elas se juntarem à nossa comunidade. Nós ainda temos uns minutinhos aí para alguém queira fazer alguma pergunta ou alguém que queira fazer alguma colocação também da sua vivência com relação à inteligência emocional ou à sua visão do livro. Então, aproveitando aí os minutinhos, a nossa frase de sempre, nós vamos para onde agora? Bom dia. Pode ser Diamantina? Giovana, vai lá. Vai lá, linda. Não, é bem rápido. Tomando um gancho nessa questão que a Cris falou, né? Das crenças. Eu tenho uma amiga que ela trabalhava muito, eu fazendo cabelo, ela trabalhava muito as coisas que eu contava e ela dizia assim, que crença você poderia ter para ter essa reação? E é tão interessante que eu era tão cartesiana, que eu era tão racional, que eu não conseguia tirar de mim essa questão da crença. Levou quase 2 anos para eu aprender o que era a crença, aonde foi que foi plantada aquela ideia, por que eu reagia com relação às coisas da forma como eu reagia. Aí, eu fiz vários cursos, né, com o Fernando Rochael aqui em Natal, e aí, um dia eu ganhei uma sessão sozinha com ele, e ele falou assim, o que você quer saber? E eu disse para ele que eu queria saber como é que eu ia conviver com a doença Alzheimer. E ele me botou uma cadeira e disse, pronto, você vai agora conversar com a doença. E aí, dali, gente, foi incrível, porque era uma coisa que eu ia viver até o fim. Eu ia ter que conviver com aquilo. E dali, eu aprendi a ressignificar. Tudo na vida pode ser ressignificado. Não só na questão da doença, porque aí eu vi, eu vou ter que conviver. Ou eu convivo pacificamente, entendendo que eu tenho meus desafios e vou ter que aprender com os desafios, ou eu vou ficar chorando em cima dela o tempo todo. E então, eu resolvi fazer de outra forma, né? E aí, para tudo. Se tem alguma coisa que está te incomodando, isola aquilo e procura enxergar o que aquilo ali pode te ensinar. E é isso, né? Aprendi sobre crença e aprendi a ressignificar, né? E é incrível como a Herbalife, vou bater em cima, a Herbalife prepara a nossa cabeça, porque eu só consegui enxergar que precisava de fazer os cursos, que a gente tinha que abrir a cabeça depois que me Herbalife com os treinamentos. Tá? Ótimo dia, vamos para onde? Gente, eu posso só dar uma dica? Só aproveitar hoje, então, para a gente mergulhar um pouquinho, Jaque, só para eu dar uma dica disso que a Giovana falou. Tranquilo. Essa técnica que ela está dizendo, gente, é fundamental, é extraordinária. Principalmente para você trabalhar perdão, inclusive, para as pessoas que você talvez não tenha mais contato, a pessoa já tenha ido embora e você não tem mais como falar com essa pessoa de fato, né? Mas emocionalmente é possível você construir isso e isso mudar tudo aqui dentro. Então, se você tem algum desafio que você queira saber, senta como ela fez, conversa com a doença. Gente, é isso mesmo, você bota uma cadeira na sua frente, cadeira física ali, imagina que a doença está sentada e que você está batendo papo com ela. Então, doença, eu não sei como é que eu vou lidar com você, como é que eu vou fazer?
Como é que a gente pode? E começa a conversar. Se você tem algum desafeto, se tem alguma pessoa que você gostaria de ter dito alguma coisa, não disse, não tem mais contato, bota essa pessoa na cadeira na sua frente. O seu cérebro não sabe distinguir o que é real do imaginário se você colocar emoção nisso. Se você colocar emoção nisso, se você realmente fizer isso como se estivesse acontecendo, para o seu cérebro aconteceu, tá bom? É verdade. Então, gente, só para complementar aqui a questão dos hemisférios cerebrais, né? A Cris colocou muito bem que a gente tem o nosso cérebro, os dois hemisférios, eles são cruzados. Então, por isso que quando uma pessoa tem um AVC, né, de um lado paralisa o outro lado do corpo, né? Só para ficar claro aí para quem, né, não é da área da saúde. Então, o lado direito do cérebro, porque para quem escuta às vezes fica confuso, né? O lado direito do cérebro, o hemisfério direito, está ligado a Eu acho que caiu a Eu conexão acho que da caiu. Jaque. Voltou, Jaque. Só soltar o microfone, Jaque. Seu microfone está fechado. Caiu a conexão rapidamente. Você estava falando da diferença do lado direito e esquerdo do cérebro. Isso. Então, o lado direito do cérebro está ligado ao lado esquerdo do corpo. E o lado direito do cérebro fala de quê? Da emoção, como a Cris colocou muito bem, da referência materna, então conflitos com a mãe, do lado feminino, né? E o lado esquerdo, cerebral, é conectado com o nosso lado direito corporal. E a mãe, que é o quê? Que é o racional, que é o concreto, que é o lógico, que é o masculino e a referência paterna. Então, a maioria das pessoas são destras, trabalham o lado direito do corpo o tempo todo. Então, elas hiperativam o lado esquerdo do cérebro, que é o concreto, que é o racional, né? Então, qual que é a dica que eu quero dar? Você começar a fazer no dia a dia coisas com o lado esquerdo do corpo. O esquerdo do corpo vai estar conectando e ativando o lado direito do cérebro, que é o emocional, que é o intuitivo, né? A Cris falou muito bem aí da questão de trabalhar com música, com artes, para estimular esse lado. Mas fisicamente falando e no dia a dia, você tenta trocar o lado para escovar o dente, para escrever. É difícil, não é fácil. E é importante você estar conectando o equilíbrio. No yoga, a gente faz os exercícios. Vai dar certo. Vai dar certo. Você está reconectando lá. É porque é importante. Isso aí, já. Já que reconecta lá. Mas vamos lá. No yoga, a gente trabalha, na verdade, a medicina ayurvédica, né, que deu origem ao yoga, a gente trabalha sempre o lado dominante da pessoa, a maioria direito, isoladamente, depois movimentos com o esquerdo e depois com os dois lados. Né? Quem fez aula comigo vê esse trabalho, eu sempre começo com ele, para estimular os dois hemisférios isoladamente e depois equilibrar. Né? Isso aí eu queria estar colocando. E uma outra coisa sobre uma pesquisa recentíssima de cientistas e pesquisadores brasileiros, paulistas. Eles falam que a irisina, que é um hormônio liberado pelos músculos durante a prática esportiva, ela é capaz de diminuir o gene que produz a proteína responsável por levar o novo coronavírus.
Tá difícil, mas vamos lá, deixa eu tentar concluir, vou concluir aqui. Então, a irisina, que é um hormônio liberado pelos músculos durante a atividade física, ela é capaz de diminuir o gene que produz a proteína responsável por levar o novo coronavírus para dentro da célula de gordura do corpo, né? Então, ela é capaz de... Não, uma forma de defesa fantástica nesse momento que a gente está vivendo. Isso é pesquisa, gente. Então, a atividade física é uma das ferramentas, né, que o autor coloca para a gente trabalhar aí nosso emocional, né, aeróbica e de resistência, né, e agora com essa questão da produção hormonal, muito além da endorfina, a questão da irisina, né, que eles descobriram essa questão do vírus. Olha que bacana. Isso vocês têm que colocar, tem que falar. Eu vou ver se eu acho um videozinho para colocar no grupo, tá? Então, lembrando das ferramentas, né? Atividade física, aeróbica e de resistência. Alimentação, dieta equilibrada. Sono. É um trabalho também que eu quero fazer para vocês. Existe um exercício do yoga, uma forma de relaxamento que equivale a 5 horas de sono, e ela é 20 minutos. E me veio uma inspiração, conversando com algumas pessoas, né, e fazendo o meu trabalho, de estar gravando isso para vocês. Eu tenho que colocar isso, e com a visualização dos produtos no corpo, né? Eu já fiz comigo, estou treinando e vou gravar para vocês. Então, o sono, para a gente recuperar esse sono, mas trabalhando também a nossa área e a nossa visualização. Os novos aprendizados, que aqui nesse grupo a gente tem muito pela manhã, porque é o que a Cris falou, cada um tem um olhar, né? Cada um tem uma forma de ver a mesma história, né? E as pequenas tarefas, né? Para a gente poder estar trabalhando esses novos aprendizados. Então, é isso, gente. Respiração, consciência, porque são ferramentas do dia a dia que estão ali perto da gente e mais fácil, né? Para estar fazendo, que é a respiração, a meditação. O Vinícius Couto, no treinamento dele, ele falou que à tarde ele para um pouquinho, que é uma coisa que ele, que é hiperativo também, não dava conta, ele para um pouquinho e vai aprender a meditar, né? E que a cabeça dele virava um turbilhão. E é assim mesmo. Meditar não é parar de pensar. Meditar é a hora que você para pensar. Então, você vai limpando a mente. Deixa os pensamentos virem igual nuvem passando no céu. Deixa. Aí você volta para a sua respiração, para a consciência da respiração, porque você vai treinando esse distanciamento, essa consciência do seu emocional, né? E deixa a intuição também falar. Que é uma coisa também que depois eu quero estar treinando, estar passando um trabalho para vocês. Gente, ó, muita gratidão. Façamos um ótimo dia. Gratidão no coração. Cris, arrasou. Minha internet está péssima, mas eu vou assistir no YouTube depois, porque eu quero absorver e aprender muito. Gratidão, viu? Gratidão a todos. Que show, galerinha! Vamos tirar agora a nossa fotinha, já passamos das 7 horas, são 7h05. Vamos registrar esse momento, enquanto a galera está ligando aí as suas câmeras para a gente registrar esse momento. Foi histórico aqui no nosso YouTube, vai ficar registrado lá eternamente. A próxima aula, já na sexta-feira, nós vamos estar falando aí sobre o livro de ouro da liderança de John Maxwell. Então, vai ser um tema muito legal, o livro de ouro da liderança, com John Maxwell, então, no nosso próximo tema. Tá? Daqui a pouquinho eu já vou colocar lá a sugestão lá no grupo, para a gente poder estudar. E sexta-feira a gente se encontra aqui para sextar do jeito que tem que ser. Então, todo mundo aí com um sorriso lindo no rosto. Vamos registrar esse momento. Atenção. 1, 2, 3. Deixa eu só colar aqui no grupo para ver se deu tudo certo. Ctrl V. Ok, estamos lá no grupo, então. Então, parafraseando aí meu amigo Magno, façamos um extraordinário dia. Beijo no coração de vocês, a gente se vê sexta-feira. Tchau, tio.